Graça e paz, igreja. Confesso para vocês que ainda pregar para mim é um pouco estranho. Não tenho muito costume não. Meu costume é tocar no violão e cantar. E o pastor aí tá jogando duro aí comigo, viu? Mas graças a Deus eu me sinto muito honrado de estar aqui, muito feliz. Apesar de ser difícil, não é fácil, principalmente para quem não tem costume. Eu preguei algumas vezes aqui já. Algumas pessoas até já presenciaram aí alguns momentos de pregação. Mas ainda eu acho que não é o suficiente para mim me acostumar com pregação, né? E para mim é uma tarefa muito difícil. Mas não é porque é difícil que isso deixa de ser satisfatório e deixa de me trazer uma felicidade tão grande. Porque fazer a obra de Deus, para mim, é algo muito especial. Muito especial. E principalmente quando é algo que Deus ele te chama e te confronta e é numa região onde você tem desconforto, né? No início agora, pregar para mim é algo desconfortável pelo medo. Eu creio que muitas pessoas que já subiram aqui para pregar sentiram isso ou sentem, mas que é completamente normal. Mas o ponto é, se Deus ele te chamar para fazer algo, vá mesmo que você esteja com medo, vá mesmo que você esteja inseguro, porque se Deus te chamou é porque Ele acredita em você e Ele acredita muito mais do que você mesmo. E hoje o que eu vou falar aqui na pregação, na ministração, tem muito a ver com o que eu estou aqui introduzindo com vocês. Tem muito a ver com medo, tem muito a ver com insegurança. Confesso para vocês que eu me sinto um peixinho fora d'água aqui, né? Porque meu lugar é o louvor. Mas mesmo com medo, eu estou aqui. E essa noite eu estou aqui para encorajar vocês a fazerem o mesmo. Quando Deus chamarem vocês, quando Deus quiser usar vocês, eu encorajo vocês a fazer o mesmo. Sempre que eu recebo uma oportunidade para pregar, para ministrar, vem um temor muito grande no meu coração. E dessa vez não foi diferente. O pastor fez o convite ontem. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus, mas tu não tem uma palavra preparada aí, não? Você tem uma palavra preparada aí. Aí eu tenho. Só que não é bem assim, né? Não é bem assim, pessoal. Então hoje, no meu devocional, estive conversando com Deus. E com muito temor a minha oração foi, Senhor, me dá uma palavra que o Senhor quer que a tua igreja ouça. Uma palavra que o Senhor quer que eu conduza para a tua igreja. Não uma palavra que eu quero, não uma palavra que o pastor quer, que o irmão, o amigo quer, mas uma palavra que o Senhor quer. Fala no meu coração diretamente de uma forma que eu consiga compreender a tua voz. E aí eu fiquei pensando, quando for no intervalo do trabalho, lá para meio-dia, eu vou preparar a palavra e até lá o Senhor vai falar, vai me dar o tema aí, com muita fé. E quando eu fiz essa oração, antes de eu terminar o devocional, com 10 minutos que eu tinha feito a oração, eu fui levantar algumas ideias de tema e antes de eu puxar as ideias de tema, me veio a ideia do tema. Eu falei, meu Deus, o Senhor me deu o tema aqui na hora. Aí rapidamente fui lá, anotei o tema, anotei o texto base e deixei para desenrolar a pregação, a ministração meio-dia. Mas muito feliz porque o que o Senhor ele pediu para mim falar nessa noite certamente é resposta de oração de muitas pessoas que estão aqui. Você não está aqui por acaso. Se Deus ele guiou você até aqui nesse culto, nessa noite, para estar ouvindo a palavra que foi preparada essa noite, é porque Deus ele tem algo especial para você. A palavra que foi preparada para ser ministrada aqui não foi algo que foi por acaso, não. O Senhor ele tem alvos específicos aqui nessa noite. E eu creio muito que vocês vão sair daqui transformados. Eu queria iniciar com uma pergunta. Essa pergunta provavelmente não é uma pergunta que eu já
que não é somente uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Provavelmente é uma pergunta que vocês já se fizeram muitas vezes na vida. Assim eu creio, né? Que também é uma pergunta que eu já me fiz demais na minha caminhada cristã. E pastor, essa pergunta vai revelar muito sobre os irmãos aqui da igreja. Então, pessoal, a pergunta é: quem aqui já pediu para ser usado por Deus? Pediu para Deus para ser usado? Levanta a mão. Eu vejo que tem muitas pessoas, mas eu vejo que falta muitas pessoas também. Essa é uma pergunta que eu acho que tem que ser fundamental para todo cristão que tem um desejo gigantesco de trilhar uma caminhada cristã completa, digamos assim. Porque quando a gente se preocupa com isso e a gente pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu seja usado? É porque algo te incomoda. É porque o desejo de servir é grande no seu coração. O desejo de contribuir com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo, de olhar para o irmãozinho que está cantando, de olhar para o irmãozinho que está pregando e falar: eu quero também contribuir, eu quero alcançar pessoas. Qual a melhor forma de eu contribuir? Na mídia? Sei lá, eu sou uma pessoa muito carismática, então eu vou para a recepção. Então quando a gente tem essa preocupação ela revela muito, está no seu coração, o desejo de servir. E o Senhor, Ele procura por servos aqui na terra. Na minha realidade, quando eu me tornei cristão, acho que para afirmar mesmo, eu tinha uns 13 anos de idade. E quando foi para mim entrar na igreja, né? Meu pai, ele falou assim: você tem vontade de tocar bateria, mas você só pode tocar se você aceitar, porque a bateria ela é consagrada, é do Senhor, as coisas da igreja são consagradas, e quem não é cristão, quem não aceitou, não pode estar usando as coisas consagradas do Senhor, não. Eu falei: falou: Então eu aceitei e comecei já de cara a aprender a tocar bateria. Sempre tive no meu coração esse desejo de servir. E mesmo servindo ali, tocando na bateria, tinha algo que me incomodava muito, muito forte. Eu tinha 13 anos de idade. Eu sempre fiz essas perguntas: Senhor, é aqui que o Senhor quer que eu esteja? O que o Senhor quer que eu faça? Onde de fato o Senhor quer que eu seja? Onde de fato o Senhor quer que eu seja usado? E no meio desse processo surgem muitos questionamentos. Muitas das vezes a gente tem até uma crise existencial. Muita gente quer propósito, mas vive travada. Às vezes a oração é: Deus, me usa. Mas a postura é: do meu jeito, no meu tempo, sem me expor. Muita gente, inclusive eu, em muito período, inclusive no período atual, e mais para frente na administração vocês vão entender do que eu estou falando, mas hoje eu vivo isso. Poxa, mas tu já serve, tu canta, tu toca. Como que tu vive isso? E aí vocês vão entender bem. E no decorrer da mensagem, vocês vão entender bem do que eu estou falando. Porque o processo de ser usado por Deus é um processo constante. E acontece muito das vezes Deus ele te chamar para algo, mas por um determinado tempo. E esse tempo ele pode passar e Deus querer te evoluir, te mandar para um novo nível. E durante a minha caminhada, até eu começar a ministrar, tocar violão, cantar, eu tive muito confortável. Eu cheguei num nível onde eu fiquei extremamente confortável. Mas o Senhor, em algum momento, Ele quis que eu passasse para um próximo nível. Então começou o incômodo no coração. E aí vem o questionamento: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu seja usado? Como eu posso alcançar mais pessoas? Como eu posso falar mais com pessoas? E esse questionamento, ele nunca é vazio. Então a nossa oração, ela não tem que ser só Deus me usa. Ela tem que ser: Deus me usa da forma como você quer, no tempo que o Senhor quiser, independente de qualquer coisa. Deus não está procurando gente perfeita. Ele está procurando gente disponível.
A mensagem que eu preparei hoje, ela está baseada no livro de Isaías 6, do verso 1 ao 8. Se puder projetar aí para mim. Já revelaram o tema aí, eu nem falei. Eu pensei que eu estava fazendo um suspense aqui, né? Isaías, a partir do capítulo 6, a partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Pode passar. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor do exército. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja isto. Isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou eu, envia-me. Pode passar? Ele disse: vá e diga a este povo. Bom, quem era esse homem de Deus aí nessa história? Vou dar uma contextualizada para vocês. Essa pessoa que teve esse diálogo com Deus é Isaías, um dos vários profetas que existiram na Bíblia. Isaías, ele vivia em Jerusalém, no reino de Judá, onde ele tinha uma missão como profeta. Ele tinha a missão de pregar arrependimento para as pessoas e a esperança, inclusive uma esperança vinda de Jesus. Mas por que, Welder? Porque naquela época Israel vivia um período onde eles estavam em decadência moral e ética muito grande. Eles até iam para os templos, eles até adoravam a Deus, eles até faziam sacrifícios, eles faziam tudo, cumpriam tudo conforme a lei de Moisés, mas tudo de forma diplomática, porque o coração estava longe de Deus, e Deus estava extremamente triste com isso. E Isaías foi levantado pelo Senhor para pregar sobre arrependimento e esperança, a esperança de que um dia aquilo mudaria, de que as coisas mudariam. E olha que responsabilidade, né? Ele foi o maior profeta, ele foi o profeta que mais apontou para Jesus nas suas profecias messiânicas. Isaías, ele teve uma visão da glória de Deus. Ele percebe sua própria imperfeição. Depois que ele percebe a sua imperfeição, Deus o purifica. E só depois vem o chamado. E Isaías responde: eis-me aqui. O chamado, para que Deus cumpra o chamado na nossa vida, exige um certo tipo de processo. Deus, ele gosta de processos. Deus, ele é uma pessoa bem didática, né? E tudo na vida foi criado com um processo. A terra funciona com um processo. A nossa vida, ela funciona através de um processo. É nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer, morrer. E tudo tem um processo. No seu trabalho tem um processo. E quando Deus, ele decide nos chamar para algo, é necessário que passamos por um processo. Hoje, de repente, você pode estar se questionando: onde Deus quer me usar? Deus, ele quer te usar em muitas coisas, em determinados tempos específicos. Essa não deve ser a pergunta. A pergunta é: em qual parte do processo eu estou?
E o que eu devo fazer para avançar nesse processo até ouvir a voz do Senhor me chamando? Quem enviarei? E você poder responder: eis-me aqui, como Isaías fez. O processo que Isaías fez e que revela o processo que Deus provavelmente faz e que é um padrão, se a gente for olhar como Deus agiu na vida de todas as pessoas que tinham chamados na Bíblia, ele começa com a visão de Deus. Não é inteligente você fazer algo da parte de Deus sem Deus te dar uma visão. O primeiro passo eu preciso de um direcionamento do Senhor. A minha pergunta é: Senhor, onde eu posso ser usado? E aí o Senhor vai te dar uma visão. Essa é a direção que eu quero que você siga. A segunda parte do processo é o reconhecimento pessoal. Geralmente essa visão, ela vem com o esplendor da glória de Deus ao ponto de você se constranger. Você falar: mas eu sou tão pequeno. Se não fosse a glória do Senhor, se não for a glória do Senhor, eu não consigo dar um passo nesse processo aí. E o reconhecimento da grandeza de Deus revela o nosso pecado. Revela aquilo que atrapalha a entrega do Senhor, a entrega do chamado que o Senhor tem para a sua vida. Então, a segunda parte do processo é reconhecimento pessoal. A terceira parte do processo, aí vem a purificação. Quarta parte do processo, depois de purificado, vem o chamado. E só depois do chamado, vem a quinta e última parte do processo, que é a resposta, a sua resposta. E eu queria dar um outro exemplo que vai além de Isaías, que é de Pedro. Poderia projetar aí para mim Lucas 5. Vamos ler brevemente aqui um pouco do chamado de Pedro para a gente entender. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegávamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Vocês conseguiram identificar o padrão aí? O padrão do processo? Visão de Deus, reconhecimento pessoal, purificação, chamado e resposta. E qual que foi a visão de Deus? A visão de Deus por parte de Pedro foi a pesca maravilhosa. Pedro, ele sabia que não tinha peixe ali. Ele tinha passado a noite inteira ali pescando e não tinha encontrado nada. Inclusive ele fala no texto: Senhor, eu vou fazer isso porque é o Senhor que está me pedindo. É como se Pedro ele dissesse para Jesus: olha, eu sei que não tem nada, eu vou porque é o Senhor que está pedindo, mas eu não posso pegar nada lá. E ele foi desacreditado. Mas quando ele chegou lá, que ele encheu as redes de peixes de uma forma sobrenatural, verdadeiramente ele entendeu: esse é o Filho de Deus. Esse é o verdadeiro Deus que está na terra. Então foi a visão que Pedro teve. E essa visão fez Pedro reconhecer pessoalmente que Jesus era Filho de Deus, revelando que ele é um pecador.
principalmente depois dele ver o tamanho do milagre que Jesus fez. E logo vem a purificação de Pedro. Não foi uma brasa no lábio, como Isaías. Foi um processo de convivência e correção. E logo após veio o chamado. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Então Pedro responde ao Senhor: eu amo. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E aí Deus chamou Pedro. Logo após o chamado, vem a resposta em Atos 2. Pedro, que antes teve medo de uma serva, agora prega para multidões. A resposta dele não foi só verbal, foi de postura, coragem e missão. E a sequência lógica do chamado de Deus é: você precisa da visão de Deus. Para isso, precisa estar no lugar certo, na hora certa e às vezes, ou na maioria das vezes, o lugar certo é em tempos de crise. Se você for parar para pensar, Pedro ele tinha passado a noite inteira pescando. E isso é o que a Bíblia revela. De repente ele estava passando até outros problemas, precisando muito daqueles peixes. E foi no momento de crise onde o Senhor apareceu para Pedro. Depois da visão, Pedro ele é tomado pelo constrangimento ao ponto de reconhecer o seu lugar de pecador. Então, logo depois da visão que a gente tem de Deus, o nosso pecado ele é revelado. A nossa pequenez ela é revelada, ao ponto de nos constrangermos e reconhecermos: eu sou pecador, eu sou puro de lábios. E Deus ele só consegue te purificar se houver um reconhecimento do seu pecado. Se você não reconhecer que você é um mentiroso, como que Deus vai tratar o seu pecado? Se você não reconhecer que você é um adúltero, como que Deus vai tratar o seu pecado? Se você não reconhecer que você é corrupto, como que Deus vai tratar o teu pecado? Como que você vai conseguir passar de estágio? Mas, quando você reconhece que é pecador, aí sim, Deus ele consegue trabalhar na sua vida, Deus ele consegue encontrar espaço no seu coração e consegue purificar. Uma vez purificado, aí vem o chamado. E aí entra na quinta parte do processo. Cabe a você se vai responder ao chamado ou não. Tem muita gente que tem muita vontade, fala: Senhor, eu quero ser que nem Pedro, Senhor, eu quero ser que nem Isaías, eu quero ser que nem Paulo. Paulo que primeiramente teve que ficar cego para reconhecer que é pecador, para ser purificado e Deus poder chamar ele para o propósito dele. E a gente ora, faz esse tipo de oração. Eu creio que muita gente que levantou a mão aqui já fez esse tipo de oração. E até passa pelos processos. Tem a visão de Deus, tem o reconhecimento do pecado, tem a purificação. Depois Deus vem e chama. Mas quando Deus chama, ele fala: não, Senhor, peraí, mas eu tenho que ir lá para a fartura, morar lá, nessa cidadezinha pequena. Não, pai, peraí, eu pensei que eu ia para Maceió, pensei que eu ia para o Rio de Janeiro, pensei que eu ia para Inglaterra, estava até estudando inglês aqui já, eu ia para os Estados Unidos, Orlando. Aí Deus chama: eu quero que você vá para a África, o lugar mais pobrezinho da África, morar lá no meio de uma tribo lá, que você vai passar o tempo que for necessário, você nem sabe quanto tempo que é. Aí você fala: peraí, Senhor, é isso mesmo? Tá certo esse negócio? E aí entra a parte do processo. Tem muita gente que pensa que ao chegar na quinta parte do processo está tudo feito, mas não está. Essa é a parte que as pessoas mais rejeitam. Tem muitas pessoas que têm muitas promessas de chamado para o Senhor. Mas o fato de você ter um chamado de Deus sobre a tua vida para algo, não significa que você vai fazer, você vai cumprir. No cemitério existem muitos cristãos que não cumpriram o seu chamado. Mas muitos. E hoje o que eu estou falando aqui é um alerta. O chamado ele não vem de forma espontânea
E ele pode ter certeza, ele não vem no momento mais confortável da sua vida. Muito pelo contrário, exige um poder de decisão. E muitas das vezes essa decisão vai te deixar desconfortável de início. Vai exigir de você uma renúncia muito grande. Uma renúncia de um emprego que você está confortável, de um salário que você está confortável, de sair de perto da sua família como Abraão fez. E sem saber quando que ia voltar. E aqui eu quero falar um pouco sobre o processo. O processo 1 é: a visão de Deus muda tudo. Isaías só muda porque enxerga Deus como Ele é. Quando perdemos a visão de Deus, a gente vive pequeno, com medo, cheio de desculpa. Ah, Deus, mas o Senhor vai me mandar para esse lugar, mas e se eu morrer de fome? Você já parou para pensar? Deus está te enviando para algo e a tua pergunta é: e se eu morrer de fome? Você está se preocupando com o teu mantimento, quando Deus ele pode te dar muito mais do que você imagina. Ou seja, você está duvidando do tamanho de Deus. Ou seja, quando perdemos a visão de Deus, a gente vive pequeno, com medo e cheio de desculpa. O chamado nasce quando Deus volta a ser grande aos nossos olhos. E assim foi na minha vida. Quando eu entrei na igreja, que eu decidi tocar na bateria, certo dia a igreja estava pegando fogo. E eu saí para beber água, nessa de eu voltar para sentar no meu banquinho, a pastora me abraça chorando, muito forte. Chorando, e eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Olha a pastora dizendo que tinha tido uma visão em relação a mim. Eu tinha 13 anos de idade. E ela chorava e ela falava assim: Welder, eu vejo você numa igreja grande, com muitas pessoas, e você adorando a Deus, e muitas pessoas sendo tomadas pelo Espírito Santo, através da condução da sua adoração. E aí o que é que eu pensei? Poxa, baterista. É diferente, um baterista tocando e tomando a igreja, né? É algo bem extraordinário, porque não é comum eu ver um baterista assim. E beleza, fui pra casa, fiquei pensando naquilo. Certo dia eu sempre chegava mais cedo na igreja pra treinar a bateria, né? Eu cheguei mais cedo, enquanto eu tava treinando, a pastora levanta e vai lá falar comigo: Welder, o que eu vi foi muito lindo. Eu fiquei assim, sem palavras e sem explicação para aquilo que eu vi. Mas uma coisa me intrigou. Aí eu falei: o que, pastor? Eu acho que você não estava tocando bateria, não. Aí eu olhei assim, aí eu pensei comigo, eu não falei, né? Eu falei: não, então tá errada essa visão aí. Eu gosto é de bateria. Como é que eu não estava tocando bateria? Eu tô aprendendo a bateria, eu sei tocar a bateria. E aí o tempo passou. E teve um dia específico em uma igreja antiga que eu estava, Filadélfia, onde eu estava ministrando o Senhor e, como sempre, de olhos fechados, muito tímido, adorando ao Senhor. Primeira música ali do primeiro momento do culto. Deus, ele toma a igreja de uma forma que eu nem imaginava. Quando eu abri os olhos, já tinham 3 pessoas rendidas ao Senhor. E era o começo do culto, primeiro momento do culto. E muitos jovens sendo batizados pelo Espírito Santo. Muitos. E daí eu lembrei da visão. Eu lembrei do chamado de Deus sobre a minha vida. Mas se eu não tivesse disposto a estudar violão, se eu não tivesse disposto a renunciar muito tempo para aprender o violão, para aprender a cantar, com muitas críticas de muitas pessoas, inclusive da própria família, de falar: para com isso, cara, tu não dá para tu cantar não, tá vendo que não dá, tá vendo que tu canta mal. Imagina se eu tivesse parado, onde eu teria chegado? E aí vem o processo 2. Deus não usa quem finge, usa quem se rende. Isaías não se vende como pronto. Ele confessa: ai de mim, Senhor. Tem gente que quer ser usado, mas não quer ser tratado. E aqui vem o exemplo de Pedro. Pedro, ele era autoconfiante, exagerado demais. Ele teve a queda, ou seja, ele negou a Deus. Logo depois veio o silêncio e o choro. E a restauração intencional de Jesus sobre a vida de Pedro. Ou seja, Pedro permitiu-se ser tratado no momento em que ele pecou, em que ele reconheceu. E o resultado do tratamento é: antes Pedro era impulsivo, emocional e inseguro diante de uma serva. Depois
tornou-se um homem firme, consciente e ousado diante de multidões. Deus, ele não descarta quem admite, ele cura quem se rende. E aqui vem o processo 3. Antes de enviar, Deus purifica. A brasa toca os lábios de Isaías. Deus trata exatamente onde Isaías reconheceu que era o problema da vida dele. Então o problema de Isaías muitas das vezes pode ser a boca. Mas e o seu? O que é? O meu? O que é? O que precisa ser tratado? É nos pés, onde eu caminho por lugares que não deveria caminhar? É nas minhas mãos, onde eu toco em coisas que eu não deveria tocar? É nos meus olhos, onde eu olho para lugares onde eu não deveria olhar? Para coisas que eu não deveria olhar? Você já fez esse diagnóstico na sua vida? Você já pediu a Deus para sondar o teu coração em relação a isso? A fim de que você receba a resposta do Senhor sobre qual é o seu chamado? Deus, ele não quer só te usar. Deus, ele quer te alinhar. A santidade não é mérito, é um processo. Ser usado não é prêmio de perfeição, é fruto de purificação. E aqui vem o processo 4. Deus pergunta e exige resposta. Na palavra ele fala a Isaías: a quem enviarei? Deus, ele não pergunta com força. Deus, ele chama, mas o sim é seu. O céu faz a pergunta e a terra decide a resposta. E aqui vem o processo 5, onde Isaías ele diz: eis-me aqui. É disponibilidade prática. Você define permitir-se ser usado com essas 3 atitudes. Presença, que aí vem o eis-me aqui, não fugir, não se esconder. Logo depois a entrega, envia-me, abrir mão do controle, entregar a sua vida no controle de Deus. E a terceira, obediência. Deus, ele não precisa do seu palco. Deus, ele precisa do seu sim. E Deus ainda, ele pergunta hoje: a quem enviarei? Será que tem pessoas aqui dispostas a de fato dizerem: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para ser enviado. Eu estou aqui para receber aquilo que o Senhor tem para me chamar. Eu estou aqui disposto para fazer o teu chamado. Eu queria pedir aos irmãos que ficassem de pé nesse momento. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que tem pessoas aqui que têm um desejo muito grande de ouvir o chamado de Deus. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, especificamente por você que tem essa dúvida. Você pode fechar os seus olhos nesse momento e falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e Altíssimo Pai, eis-me aqui a tua igreja, Jesus, prostrada sobre os teus pés. Eu creio que essa mensagem que o Senhor pediu para que eu preparasse, que o Senhor colocou no meu coração, não foi uma mensagem em vão, Pai. Tinha pessoas específicas e tem pessoas específicas aqui que precisam ouvir e precisou ouvir dessa mensagem, Pai. Espero que essa mensagem, Jesus, tenha tocado esse coração, que a semente tenha sido lançada em um solo fértil e que essa semente ela germinará, dará uma árvore grande com belos frutos, Paizinho. Toca no coração dessa pessoa, Pai. Fortalece cada um que está aqui, Pai. Cada um que está aqui tem um chamado, cada um que está aqui, Jesus, tem um propósito específico sobre a sua vida. Mas muitas das vezes está perdido, está com medo, está inseguro. E a minha oração é: Pai, traz clareza sobre a vida dessas pessoas. Clareza de propósito, clareza de futuro. Traz sobre a vida dessas pessoas, Pai, o reconhecimento do pecado que tem impedido essas pessoas de avançarem nas suas casas, nas suas famílias como missionários, na sua igreja, no seu trabalho. Pai, vai tocando essas vidas nesse momento, Pai. E que essa palavra possa ter entrado de uma forma cirúrgica, Pai. Essa é a minha oração, Jesus.